Olá a todos, vamos prosseguir esta nossa exposição sobre as catequeses da Teologia do Corpo, mais direcionado para vocês, para gente nova. E hoje vamos falar do celibato pelo Reino dos Céus. Na semana passada tínhamos falado da ressurreição dos corpos e, de alguma maneira, como veremos, há alguma ligação com o tema anterior. Este ciclo de catequeses do Papa João Paulo II, dedicado à teologia, ao celibato pelo Reino dos Céus, que eu penso que eram 11 ou 12 audiências, está colocado no final da primeira parte, do primeiro bloco de catequeses. O segundo, como sabem, é dedicado ao matrimónio, é aquele que falaremos nas seguintes sessões. E estas catequeses sobre o celibato pelo Reino dos Céus estão inspiradas, estão guiadas por uma passagem de São Mateus, que é como que o epílogo da conversa de Jesus com os fariseus. Aquela conversa que já orientou o primeiro ciclo sobre o casamento e o divórcio, e no final dessa conversa, Jesus vai dizer o que vamos ler agora a seguir. Portanto, não é a conversa com os saduceus, aquela que falava na semana passada, com o exemplo dos saduceus, da mulher que tinha tido 7 maridos de forma sucessiva, mas é o epílogo, por dizer de alguma maneira, da conversa de Jesus com os fariseus e que vamos ler. Disseram-lhe os discípulos, Jesus tinha acabado de dizer que o divórcio não podia ser. Disseram-lhe os discípulos, se tal é a condição do homem a respeito da sua mulher, não convém casar. Tudo tão difícil que mais vale não casar. E ele respondeu-lhes, nem todos compreendem esta palavra, mas somente aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos, aqui está uma palavra difícil, que já falaremos sobre ela, há eunucos que nasceram assim do ventre da sua mãe, há eunucos a quem os homens fizeram tais, e há eunucos que a si mesmo se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender isto, compreenda. Eunucos, em tradução literal, seria guardião da cama. Porquê? Porque faz referência aos homens que mais ou menos protegiam, guardavam, não sei bem qual era o sistema que se utilizava, a cama ou o quarto da rainha. Por associação ou também porque era a sua condição, pois ficaram chamados assim, porque a condição, embora a tradução literal seja guardiões da cama, no fundo significa castrados, não é? Isto é, a palavra que Nosso Senhor utiliza é uma palavra séria. É evidente, aplicado ao Reino dos Céus, não tem nada a ver com algo físico, mas dá a ideia que implica um compromisso sério e para toda a vida. No caso, no tempo de Jesus, aquilo que nós entendemos como vocação ao celibato, podíamos dizer que praticamente, ou até ao tempo de Jesus, era praticamente inexistente. O que estava bem visto, o que era pelo Reino dos Céus, era o casamento, porque assim até o povo de Israel aumentava e aumentava também a probabilidade, não é, o desejo, é uma maneira de manifestar o desejo de que o Messias viesse. Dos temas que temos que falar, além de explicar esta passagem do Evangelho, que dá pistas muito interessantes sobre o celibato pelo Reino dos Céus, é também tentar responder a uma pergunta difícil, né? Porque é que a Igreja sempre ensinou que a situação do celibato pelo Reino dos Céus é superior à do matrimónio. Não é que essa pessoa em concreto seja superior à outra, mas é o status, não é? A situação adotada para a vida é diferente, ou é valorizada de forma diferente num caso e noutro. Às vezes a pessoa podia dizer, bem, porque o celibato é mais difícil, e eu diria que não é bem isso. Sei lá, a vida de faquir, não é? É mais difícil que a outra vida em que a pessoa não seja faquir, e não é proposta, nem é vista como um modelo, não é? Eu também gostaria de ser faquir, não é? Sentar-me em cima dos pregos, não é? Acho que não atrai ninguém, pelo menos uma pessoa normal. Até porque temos que reconhecer que para decidir a orientação da vida, ao celibato ou ao matrimónio, parece mais fácil a pessoa optar
pelo matrimónio, porque é aquilo que está habituado a ver e aquilo que espontaneamente pode vir mais rapidamente à cabeça, por muitas razões, mas depois, quando se vai ver a vida de cada um, todas têm as suas dificuldades. Às vezes há aquela coisa mais ou menos lírica de, quando se pensa no casamento, apenas pensar no dia de bodas e na cerimónia, na lua de mel, etc. E pronto, tem uns filhos lindíssimos, e às vezes esquece-se o trabalho que tudo isso traz consigo, e pelo contrário, quando se olha para o celibato, parece que só se vê a parte difícil, a parte assim parece mais desagradável, que a pessoa fica mais sozinha. O facto é que Jesus propõe esta forma de adotar, de viver a vida, o celibato pelo reino dos céus, de uma forma, enfim, diria, valente e nova. O Papa João Paulo II diz que são palavras de mudança. Portanto, este ideal, a ideia de ter o celibato para o reino dos céus como um ideal, podíamos dizer que não estava presente antes de Jesus. Havia alguns casos pontuais e por razões muito concretas que viviam assim. E não sei se sequer seria para toda a vida. Então, vamos ao texto. Uma das coisas que também é importante, para além das palavras de Jesus, de propor uma nova maneira de viver a vida, não nos esqueçamos que Ele próprio, a pessoa que mais amou e que mais ama nesta terra, o que passou por esta terra, adotou essa escolha, o celibato pelo reino dos céus. Não nos esqueçamos que essa é, eu diria, principalmente a razão principal para essa apresentação do celibato como algo em si mesmo superior ao casamento, é porque foi o modo de vida que Cristo adotou para si próprio. Vamos ver o texto de São Mateus, assim mais ou menos coisas isoladas. Por exemplo, Jesus diz, nem todos, quem puder compreender isto, compreenda. Nem todos compreendem. Essa compreensão, em certo sentido, é um dom. Não se trata da compreensão intelectual, que muita gente percebe que haja pessoas que queiram viver o celibato e a razão pela qual querem viver. Mas aqui trata-se, penso eu, de uma compreensão como que por dentro, né? A pessoa que tem esse dom é como que lhe vem à cabeça, eu posso amar mais assim. Não é uma mera compreensão intelectual, mas é que para mim a melhor maneira de amar e de dar-me aos outros seria o celibato. Como é que se chega lá? Como é que a pessoa descobre que isso é a sua própria maneira de amar mais? Não é por coisas exteriores ou por sinais exteriores, mas isso, habitualmente, embora eles possam ter uma percentagem mínima na descoberta dessa vocação, é sobretudo pela oração. Pela oração, muitas vezes há um auxílio da orientação ou da direção espiritual, que ajuda a tentar reconhecer a voz de Deus, mas a descoberta da vocação para o celibato, essa convicção de que Deus nos pede entregar-nos, e nós temos a convicção de que amaremos e corresponderemos mais ao que Deus nos pede através do celibato, é certamente um fruto da oração. Sem a oração, eu não acreditaria muito que uma pessoa dissesse que queria viver o celibato pelo reino dos céus. Em segundo lugar, Nosso Senhor apresenta três tipos de eunucos, uns que nasceram, outros que os fizeram tais, enfim, para cumprir as suas missões, uma coisa horrível, mas era algo que se fazia. Nosso Senhor utiliza esse exemplo para, como disse antes, propor o celibato, mas como uma coisa séria, uma coisa para a vida. Não é um trabalho a prazo, não é uma situação a prazo, é algo para sempre, não é? Pelo menos a palavra é tão forte que ajuda a marcar esse tipo de opção, de vê-lo como uma opção de vida. E depois, vamos ao assunto principal, Nosso Senhor fala do celibato pelo reino dos céus. Portanto, não é para fugir do matrimónio, porque o matrimónio, para alguma pessoa, poderia-lhe parecer que dá muito trabalho, e dá, não é? Vamos aqui para o celibato, que estamos mais sossegados. Essa não seria certamente pelo reino dos céus, mas eu quero viver o celibato por Jesus, para poder dedicar-me com todo o coração a amar Nosso Senhor e por Ele a Igreja. Portanto, indica por um lado uma relação de amor com Deus,
A pessoa percebe que Deus também quer o meu corpo e também nos confirma mais uma vez que o corpo pode expressar toda a pessoa. O mais importante é essa doação interior, mas também que inclui o corpo. Portanto, o corpo não fica de fora dessa doação que Deus nos pede. Depois é verdade que há uma razão de disponibilidade, explicar porque é que pelo reino dos céus há uma razão de disponibilidade para as coisas de Deus, mas não se trata tanto de uma disponibilidade de ser um bom gestor do tempo ou das coisas para coisas espirituais, trata-se de amar as pessoas como Jesus as amava, ou pelo menos tender para isso. Portanto, não é para, sei lá, se uma pessoa escolhesse o celibato, não, porque eu gosto muito de poder chegar a casa e estar a ler sossegado, não é? Ou estar a ver televisão sossegado, realmente aí, ou para poder viajar muito, ou coisas desse estilo. Isso seria uma distorção da vocação que pressupõe o celibato, abraçar o celibato pelo reino dos céus. Aliás, há um texto muito bonito, o cardeal Ratzinger, na altura, em que dizia, está bem, uma pessoa que vive o celibato, né? Penso que estava a referir-se até a um sacerdote, portanto que assumimos o celibato pelo reino dos céus, mas depois tem uma vida de luxos ou de viagens, etc., isso desdiz completamente do padrão de entrega que Deus marcou através dessa escolha. Não é simplesmente a disponibilidade do coração, e dar-nos, em certo sentido, o nosso corpo a Nosso Senhor, é que isso marca também, ou deve marcar, todo o resto de opções de vida. Portanto, a disponibilidade, uma disponibilidade interior. Santo Agostinho dizia algo muito engraçado, só para que se perceba que não é coisa propriamente externa que marca. Ele dizia, uma mulher virgem à procura de marido é muito menos perfeita do que uma mulher casada, que já assumiu o seu compromisso, sabe para onde é que vai, sabe como é que quer amar, portanto é muito mais perfeita a mulher casada do que a virgem que ainda não sabe o que é que vai fazer da sua vida. E há uma outra razão muito engraçada, que tem a ver, essa sim que tem a ver com a sessão anterior, da ressurreição dos corpos, é que, em certo sentido, como nos lembramos, no mundo futuro, quando ressuscitarmos, nem eles se casam, nem elas serão dadas a casamento. O matrimónio é uma realidade do tempo presente, não é? E o que é que isto significa? Significa que, em certo sentido, quem vive o celibato pelo reino dos céus, por amor a Nosso Senhor, o que faz é antecipar a situação definitiva do mundo futuro. Em certo sentido, tornamos-nos como que anfitriões do céu, do mundo ressuscitado em Cristo, e antecipamos aquilo que todos viverão depois. Portanto, serve também, se a pessoa vive realmente bem o celibato pelo reino dos céus, como de chamariz, de referência, de ícone, para aquilo a que estamos chamados. É possível um amor de Deus que preencha completamente o nosso ser. É-se feliz, sim, aqui nesta terra, com as limitações próprias, não é? E essas limitações implicam que as dificuldades, as lutas, o ter que também renovar ou rejuvenescer o amor, né? A razão pela qual nos entregamos, que é seguir Nosso Senhor, imitar Nosso Senhor também neste aspecto. Esse é outro dos atrativos do celibato pelo reino dos céus, é que podemos recordar às pessoas como é que Cristo viveu. Há um último tema, eu vou simplesmente apontar, que é a relação com o matrimónio. O Papa São João Paulo II explica que são vocações complementares. Portanto, uns precisamos dos outros. Penso que não interessa muito estar a tentar ver se uma é melhor do que o outro. Precisamos das duas vocações. Precisamos da vocação matrimonial, que é da maioria das pessoas, e a Igreja precisa também da vocação de pessoas que assumam o celibato pelo reino dos céus. Relacionam-se, precisamos uns dos outros e ambos nos ajudamos mutuamente. Talvez a vocação do matrimónio ajude aqueles que optamos pelo celibato a recordar que o que se trata é de amar mais, é de amar, não é? A vocação de amar alguém, não é simplesmente estar livres para fazer coisas, é a vocação que apela a um amor quase de caráter nupcial, em que é necessária a fecundidade, não é? Repito, não é para estarmos metidos nas nossas coisas, é para abrir-nos aos outros e gerar
Cristo nos outros, etc. E os que vivemos o celibato pelo reino dos céus, talvez possamos também ajudar os casados a relembrar que a fecundidade não é só uma fecundidade física, é uma fecundidade espiritual. Os pais têm a obrigação de gerar os filhos, de induzir os filhos para Cristo, para que queiram ser santos. Ou também o celibato pelo reino dos céus pode recordar às pessoas casadas que devem viver a sua vocação como uma missão. O casamento é uma missão querida por Deus. E, portanto, eles estão a ver o casamento pelo reino dos céus também, né? Não é simplesmente porque a situação humana, enfim, é que calharam estar e que têm que assumir isso como uma missão. Mas haveria muito mais a dizer. Não nos esqueçamos que o celibato pelo reino dos céus é uma fonte de esperança. Portanto, é possível viver sob o efeito da graça de uma forma, digamos, extraordinária. E depois há um tema que eu saltei para não complicar muito isto, mas é a ideia de que o Papa explica muito bem que o significado esponsal do corpo também é vivido pelos que assumimos a vocação ao celibato, não é? Porque exige, precisamente como dizíamos antes, nós entregamos, em certo sentido, o corpo a Nosso Senhor. A manifestação dessa entrega é diferente com as pessoas casadas, mas o nosso corpo também está feito para nos doarmos e para aceitarmos os outros, né, com todo o seu ser. Repito, com expressões muito diferentes, mas Nosso Senhor conta, né, com o nosso corpo para o amar a Ele, para aceitarmos o seu amor com todo, enfim, sem reserva, sem escolher a Deus o que me interessa ou o que não me interessa, mas aceitar Nosso Senhor na nossa vida e os outros. Portanto, é um tema muito interessante, umas catequeses muito bonitas e que dão do celibato uma visão encantadora, real, um bocadinho mais próxima daquilo que Jesus deve ter querido quando dirigiu aos seus ouvintes aquelas palavras de mudança e que realmente, desde o princípio da Igreja, houve pessoas que viveram o celibato. O exemplo, claro, de São Paulo.